mamães, papais, profissionais que cuidam de crianças. Sejam bem-vindos a mais um podcast Neurociência com Afeto. Aqui a gente traz o que tem de mais novo, de mais legal das evidências científicas para atividades práticas para o dia a dia, para realmente fazer com que as crianças alcancem o potencial do seu cérebro e sejam mais felizes. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a doutora Lil, neuropediatra, neurocientista, e temos aqui do lado Fred. Fala aí, Fred, quem é você? Você que me acompanha, que está aí, que vai participar da nossa conversa, uma satisfação, seja bem-vindo. Fred, psicólogo diretor do Instituto Bora Brincar. Doutora Lil, que bom estar aqui com você mais uma vez, e que bom também estar aqui com você, nosso convidado Carline, repórter cinematográfico da TV Opa, Globo, é um prazer, né? pai de um menino autista com P Com maiúsculo. Seja certeza. bem-vindo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Pai do Enzo, pai do Enzo e da Giovana. O Enzo autista com 7 anos e a Giovana com 17 anos. E estamos aí, né? É. Aqui nessa luta, nessa correria, né? Que é o que é essa vida de pai e de mãe que tem 2 filhos crescendo aí que a gente torce e faz tudo para eles encarar esse mundão da melhor forma possível. Isso. Diferente de outros pais que só trabalham, que já é uma coisa muito importante, que provém o sustento para o lar, é uma satisfação no final das contas você estar aqui conosco, homem trabalhador, e partilhando seu tempo para que a gente possa conversar. Mais uma vez, bem-vindo, viu, Carline? Muito É. obrigado. E, na verdade, a gente vai discutir aqui, tem muitas evidências científicas falando dos desafios familiares das famílias de crianças autistas. Inclusive, eu tive a oportunidade, agradeço a Deus, de participar e orientar sobre um estudo científico e a gente publicou um artigo. Você pode acessar esse artigo, é do Jornal de Pediatria, está em português, é um artigo científico sobre desafios familiares das crianças autistas. E aí a gente tem aqui embaixo, a gente vai colocar o link do artigo, que ele é de acesso universal. Esse artigo, a gente tentou abordar como que é que a família que tem uma criança que tem sinais de autismo ou que tem autismo, como que é a como que ela o que que ela passa? Como que ela vivencia isso? Quais são os desafios? Desde lá do início, de achar que tem alguma coisa e de não conseguir, às vezes, um serviço, alguém que valide o que ela está suspeitando, até conseguir realmente um diagnóstico, conseguir terapias, conseguir equalizar a vida com esse tanto de demandas. A gente fala da questão do divórcio, a gente sabe que hoje, infelizmente, os casais que têm um filho com transtorno de desenvolvimento têm um índice aumentado de divórcio. A gente fala do olhar, então, para essa mãe, para esse pai, para o irmãozinho, para a família como um todo. Por quê? Porque para a criança estar bem, a gente precisa da família bem. E é por isso que a gente convidou aqui você, né, Carlyle, pai, que é um pai que está aí, a gente sabe que é um pai presente, amoroso, que está à busca de um melhor para o filho, sempre em busca do que tem de melhor, como que eu posso ajudá-lo, e que você conte primeiro um pouquinho para gente, lá no início, quem é que desconfiou se tinha algum atraso ou não, se foi o médico que fazia puericultura, o acompanhamento do seu filho, que viu que tinha alguma coisa que não estava indo bem, se ele preenchia lá as tabelas de desenvolvimento, ou se foram vocês que desconfiaram. E como que foi isso, né? Assim, depois vocês tiveram apoio logo no início, vocês se sentiram realmente validados e acolhidos, ou demorou, foi uma trajetória que vocês tiveram que se esforçar mais? Como que foi? Então, o início de tudo começou com a minha esposa, né, a Carla. Ela que o tempo todo, desde a gravidez, ela sempre foi atenta à questão de saúde, não só de nossos filhos, ou como a minha, como a dela, olhando todo mundo. E o Enzo, né, ele bem novinho, ela começou a perceber alguma coisa que ela também não falava.
não falava assim, não era direta comigo. Ou eu não entendia, porque eu sou leigo no assunto, ela já trabalha na área médica, então para ela era muito mais fácil ela compreender certos sinais. Mas só que ela sempre falava, procurava um médico, e eu ia junto com ela. Como eu também não entendia, eu queria o bem do nosso filho, ela falava: "Ó, a gente tem que procurar um médico para ver a audição dele, a gente tem que ver o médico para ver, esses sinais, essa reação". E ela em casa mesmo, ela via que ela brincando com ele, ela começava, do jeito dela ou não sei, da minha maneira que eu via, ela tentava ver alguma coisa que era diferente em alguma criança ou era igual. Então ela começou a perceber. E chegou um determinado momento que ela chegou para mim e falou: "Ó, eu acho que a gente tem que procurar um neuro, a gente tem que procurar um especialista para poder ver essa questão do Enzo". Foi aonde que a gente procuramos lá no plano de saúde, fomos no fomos no pediatra, que o pediatra foi lá, examinou ele, olhou. O primeiro falou que: "Ó, tem alguma coisa, vamos pedir alguns exames". Aí procuramos depois aí viu que estava legal, ela não satisfeita, procurou um outro pediatra, que esse segundo pediatra, ele falou que era tudo normal, falou que estava tudo certo, ela também não satisfeita, tem alguma coisa aí. Foi aonde ela começou a correr atrás e nisso, o Enzo crescendo. Passou 1 ano, 2 anos, e foi aonde a gente conseguiu um médico na Santa Casa, lá no Rio. Foi até uma amiga nossa que indicou, que ela trabalhava com ele, que ele começou a ele não diagnosticou, mas ele viu que tinha alguma coisa também diferente no Enzo, que ele era muito novo, entendeu? Que foi uma das vantagens, né, foi uma das coisas que a gente agradece, que a gente não, eu agradeço muito a ela, por ela ter insistido, né, nisso, nele muito novo, que hoje em dia a gente vê que esse essa estrada que a gente está percorrendo com ele faz uma diferença. Aí fomos nesse médico da Santa Casa, fomos em outro pediatra também, que já era, eh, a especialidade dele já era mais para crianças autistas, que ele também começou assim, não diagnosticou também. E ele chegou para ela, para nós e falou: "Ó, vamos esperar um pouco, que ele está muito novo, ele faz umas coisinhas que a gente acha diferente". A gente: "Pô, tudo bem". Mas o tempo todo ela insistindo, ela correndo atrás, e assim, mesmo a gente torcendo que esse médico, o outro médico, estava, estava certo, e o que estava dizendo que tinha alguma coisa errada, ele estava errado, porque a gente torce o quê? Pela saúde, preza o que está tudo ok. Aí, nesse tempo, aconteceu de ser transferido aqui para Belo Horizonte. Aí eu vim para Belo Horizonte, e a gente começou eu comecei a trabalhar, eu aqui, ela lá, foi essa correria toda, foi aonde a gente se conheceu, entendeu? A gente estava gravando, fui fazer uma matéria para o Jornal da Globo, e nessa entrevista não tem como não perceber, a gente, prestar atenção, e acaba a entrevista, a primeira coisa, a gente como pai, que a gente faz "Ó, acabou a gravação, vem cá, vamos conversar agora". Você falou um monte de coisa aqui pra mim, deu um monte de coisa na entrevista que eu tô vendo no meu filho. E eu ali, eu vi que eu falei: "Cara, tem alguma coisa errada". Na mesma hora, liguei pra Carla, expliquei pra ela, falei, foi aonde vocês me orientaram, e dali pra frente a gente começou essa, eu posso te dizer, uma amizade, né. A gente pode dizer que é uma amizade, porque eu sei que eu sou um cara chato, fico ali perturbando mesmo, mas assim, é coisa de pai, coisa de mãe. Então, assim, é um pouco do meu início, né. Ô Carline, e você contando aqui pra gente de todo esse início,
uma mãe que está ali preocupada com o desenvolvimento do filho e que chega: "Ó papai, o que que a gente vai fazer com ele? Vamos dar uma olhada ali no médico e tudo", e você acompanhando esses primeiros passos. Depois vem para Belo Horizonte, e aí longe da família, acaba encontrando a doutora Liu. Você consegue dizer para a gente, assim, esse sentimento de estar longe: "Olha, meu filho está ali, eu tenho uma incerteza de qual que vai ser o caminho", aí eu tô lá na entrevista, parece que eu tenho uma revelação do que fazer. Como é que foi isso para o seu coração? Então, Fred, é assim, é complicado, entendeu? É muito complicado porque, pô, você vê no seu sua família, né, o seu bem maior, num lugar, mas você tendo que ir para outro para poder trabalhar, e você assim, graças a Deus, no meu caso, né, eu tenho amigos, né, tenho vocês, tem as pessoas que trabalham comigo, que acaba sendo uma rede de apoio do lado de cá, e eu que estou longe, sozinho aqui. E o mais importante, assim, que eu fico, assim, vendo e mais preocupado, é o que está acontecendo lá. E o que acontece lá, o que me deixa, assim, é preocupante, que eu estou longe, às vezes eu não estou vendo o que está acontecendo, mas o que me deixa mais confortável é que a Carla, ela tem uma mãe que é super parceira, entendeu? Tem um pai que é muito amigo, tem uma sogra que é minha mãe, que quando precisa tá ali dentro das dificuldades. Os 3 são 3 pessoas de idade, entendeu? São pessoas de 60 anos a 70 anos, vamos colocar aqui. E são pessoas que estão sempre ali com ela. Então, eh, eu aqui e, assim, não é que eu fique tranquilo, mas o que me deixa mais confortável, se é um conforto, se eu posso dizer aqui, é que eu sei que ela lá não está sozinha, com toda a dificuldade dela, que eu entendo a correria dela. É um Ela suporte familiar, é né. um suporte familiar, porque eu sei que ela acorda cedo, bota o nosso filho para a escola, ela vai buscar ele na escola, tem que levar fazer uma terapia, tem remédio, e entre isso tudo, tem o trabalho dela que também exige muito dela, e ela ainda tem que se cuidar, É. entendeu? Então, eu aqui, eu fico pensando nisso tudo. E, assim, eu tento de alguma forma daqui, é o quê? É é contribuir, entendeu? É contribuir no que eu não posso também, que a gente corre muito atrás, é desgastante, é caro, não tem como não ser caro, né, É. entendeu? Então, quando a gente pensa nele e tem que fazer um tratamento, tem uma cai do céu, é de Deus, cai uma pediatra dessa, e a gente não pode deixar isso escapar. A gente tem que, sabe, virar de cabeça para baixo, tirar a roupa do corpo e E fazer. trazer o filho, né, Tem que trouxe o trazer. Ô filho do Carlaine, Rio, né. e essa questão então, né, o suporte familiar do lado de lá, e a gente encontra a oportunidade de um suporte médico profissional do lado de cá. Eh, o sentimento que você teve, aí você trouxe seu filho para cá? Então, eu trago ele para cá, entendeu? Se precisar Ainda bem, né, trazer traz ele, traz a avó, tem, traz o e não, vô, vem É. todo não, vem mundo. todo Eu mundo, conheço vem todo todo mundo. mundo. Ah, vem, a gente Já cuidei pega deles também, né, é, Carla, que ela chega aqui às vezes passa parece uma mal. excursão, quando o Enzo vem, vem todo mundo, e a gente A sabe que caravana do ex. tem um primo, tem parentes que se pudesse vir, eles estavam vindo junto também. É que é difícil, então quando eles vem todo mundo, a gente faz aquela corrente família, corrente, sabe, de amor mesmo ali, ó, é pelo Enzo. E eu tenho até aqui uma fase que a última vez que nós viemos pra cá, eu cheguei pra cá, falei assim: "Olha só, como é que a gente vai fazer essa consulta? A gente não tem dinheiro, a gente tá duro. Poxa, a hospedagem, tem que pagar Gasolina, uma combustível, gasolina, tem que o pagar um lanche. tratamento, tem que fazer um monte de coisa. Como a gente faz?" Ela falou: "Não sei, vamos embora."
pô, a gente se vira. Eu falei: "Puta merda, vai dar mas vamos embora". E veio, graças a Deus, com a dificuldade, a gente foi embolando as E deu tudo contas, certo. foi fazendo e agora a gente tá conseguindo, opa, tá conseguindo se ajeitar. Ela conseguiu que, entre tudo isso que ela faz, ela também administra. Ela administra. Eu sou, sei lá, eu acho que eu sou muito burro para isso. Ela aqui, ó, quanto tem que dar, quanto tem que pagar, eu só tenho isso, tenho aquilo, e vai esticando. E Mas a gente vai fazendo. Mas, ô Carlyle, acho que assim, é até uma a gente te escolheu para vir aqui, porque muitos pais que eu escuto das mães, que eu já atendi quantas mães, quantas crianças, muitas vezes é que o pai não apoia a mãe, não é? Que a mãe fala assim: "Não, tem alguma coisa", o pai: "Você é louca, você está exagerando, você só olha problema, nosso filho não tem nada". E aí você falou assim: "Foi no médico". Foi no segundo médico, eles falaram que não tinha nada, mesmo assim ela falava: "Não, tem alguma coisa", e você a apoiou. E você esteve do lado, e você validou o que ela estava dizendo, e você assim: "Não, então tá, se você não concorda, então vamos continuar buscando", não é? Então esse apoio do pai, ele é muito importante, porque igual você falou, às vezes você não consegue perceber, que tem alguma coisa diferente, e muitas vezes é a mãe mesmo, eu sou mãe de 3, a mãe que tá ali na linha de frente, mas esse papel do pai de estar ao lado, esse amor, esse afeto, e acho que isso vai até confluindo com o seu desejo de coração, a sua intenção, seus pensamentos de estar sempre preocupado e ao mesmo tempo ter que trabalhar para também prover, né, a família, prover o filho. E participar, então, dessa questão do acompanhamento dele e ao mesmo tempo participar trabalhando, é muito legal essa experiência sua, né. E você, assim, nos grupos de pais, onde você vai, que você vê outras famílias, outras crianças, você percebe que o pai muitas vezes não está tão presente assim? Ô, Lubiana, existe isso sim. Vou dizer para você que não existe, não existe. Eh, o ser humano, ele assim, eu vou te falar uma coisa, assim, muito pessoal, isso aí quando eu falo ser humano sou eu, a gente é muito falho, entendeu. Às vezes a gente acha que tá fazendo a coisa certa, tá dando o apoio certo, mas na verdade a gente não tá, entendeu. E eu, assim, vendo muita coisa, é muita entrevista, é muito trabalho entrando na casa de muita gente, porque o meu trabalho acaba sendo esse, eu ouvindo muita história. Então a gente acaba trazendo algumas qualidades de algumas pessoas pra gente. E acaba vendo alguns erros em algumas pessoas, em algum tanto homem quanto mulher, no ser humano, que a gente também comete também, entendeu? Por isso que eu acho que o ser humano, nós, a gente erra. Mas o legal é a gente, quando vê isso, entendeu? Ter uma pessoa do lado, às vezes não é nem a mulher, às vezes é a mãe da mulher, às vezes é sua mãe, às vezes é um colega do lado, que ele fala alguma coisa, entendeu? Dá uma dica, por mais que a gente não goste, eu acho legal a gente observar, entendeu? Em vez de dizer não para aquilo ali, é Refletir. a gente refletir, é a gente: "Calma aí, será que essa pessoa está certa?". No meu caso, foi a minha mulher, entendeu? Ela que chegou para mim, ela chegou para a família toda, entendeu? Ela chegou para a família toda e chamou atenção. E graças a Deus, a família toda, por mais que um ou outro: "Ah, não, isso é besteira, não, ó, isso é questão de tempo, isso aí é um atraso, isso aí". E ouvimos várias coisas, entendeu. Eu, no início, eu também torcia e falava, pô, mas ao mesmo tempo eu falava: "Será que ela tá certa?". Então, na dúvida, eu resolvi abraçar. Eu resolvi: "Calma aí, amor, vai lá, vamos lá, a hora que tu quiser, é isso aí, e vamos tirar a prova dos 9. Não custa nada", entendeu. Então, eu acho que tem que, voltando à sua pergunta, eu acho que o parceiro, seja lá ele qual for, se é homem, se é mulher, enfim, ele tem que ser companheiro.
E ainda mais quando você tem um filho com autismo, outro tipo de doença, não sei, seja o que for, entendeu? Tem que ser parceiro, entendeu? Porque o filho ele tá ali, entendeu? A gente tem que apoiar. Por mais que você tenha problema lá com a sua parceira, não interessa. Você tem que chegar, olha só, eu tenho um problema contigo, não quero, não vou ficar, enfim. Mas olha só, aqui, esse apoio eu vou te dar, entendeu? Porque a pessoa, ela precisa de um Estando junto ou braço. separados, os pais continuam Não, mas sendo tem pais, né, o pai idade, é pai, a gente. mãe é mãe. Mas tem Então, idade. se tá junto, morando junto ou se tá separado, a gente fala assim: "A conjugalidade acabou, mas a parentalidade continua". Com Porque às vezes é isso, o pai fala: "Não, eu vou embora", e a mãe não tem como falar, né, tá lá com o filho, fala: "Eu vou embora também". Então assim, e a criança, a criança, qualquer criança precisa de afeto, de carinho, de estímulos, de brincadeiras. A criança com transtorno, ela precisa mais ainda, né, Fred? A gente fala de as pesquisas mostram que é intensidade, que é qualidade, isso tudo faz a diferença, né. É. Eu queria aqui dar um relato pessoal. Eu sou gêmeo e o sonho do meu pai era ter um filho homem, e aí vieram 2. Então o quintal da nossa casa era uma festa, era uma Depois de 2 alegria. mulheres, né. Isso, 2 pediatras, um beijo para elas. E aí, o meu pai, brincando ali no dia a dia, ele me ensinou muito o modelo de como eu sou pai, o modelo de como eu sou profissional, o quanto que vale a pena conectar-se de verdade. Isso para mim, um beijo para o meu pai, ele deve estar aí assistindo agora. E no consultório, Carline, a gente vê muito lá no Instituto Bora Brincar, que a gente acompanha famílias, pais distantes, as mães que estão no dia a dia, na lida. Claro que tem a realidade daqueles pais que são provedores, mas a gente também precisa de que os pais se envolvam no processo. E a grande maioria deles não estão presentes lá dentro do consultório acompanhando seus filhos, e mais do que isso, não é a questão só de não estar presente. Muitas vezes eles deixam os seus filhos diante de um diagnóstico, e isso é uma realidade. Então eu fico aqui admirado, um pai como você, que diante de uma possibilidade de um diagnóstico, mesmo distante, está perto o tempo todo. E muitas vezes você está lá do lado, né, porque assim, tem pai também que é isso: "Ah, eu trabalho viajando, quando eu chego eu quero descansar, eu quero ver minha televisão, eu quero descansar, porque eu tenho que recuperar". Então assim, o que a gente vê é que você vai para lá, você quer estar junto, Não, tem que estar. você tá acompanhando seu filho, porque assim, só é tocado o coração tocável. Seu coração só se tocou porque você é uma pessoa sensível e tocável. Porque senão você ia lá, vou fazer uma entrevista lá com a médica, médica doutora lá, mas aí você ia gravar e você ia estar com a cabeça no outro lugar e ir embora e acabou. Mas você está falando assim: "Olha, eu aprendo sempre e ali eu fui tocado", né. E hoje, no dia a dia, que é uma das coisas que eu conversei muito com você desde sempre, com a família, a importância de uma presença de qualidade, de conexão, que o tempo que você estiver junto, você tem que realmente ter conexão com o seu filho, não é? Não, tem que ter. O tempo que eu tô aqui, às vezes tem semana que eu viajo, tem semanas que, o trabalho ele consome muito do tempo, entendeu? E te confesso que chega, assim, um determinado horário, quando hoje, por exemplo, eu já tá na hora de fazer uma videochamada para eles lá, porque a gente tem um horário, porque ele tem um horário de dormir, então acaba o MGTV aqui, que é o jornal local de qualquer cidade, que é tudo no mesmo horário, é a hora que eu ligo, faço uma videochamada, aí a Carla tá lá fazendo uma comida para ele, dando um lanche, ou tá chegando de algum lugar, mas a gente sempre tem essa tenta fazer essa rotina de fazer uma videochamada, entendeu. Então eu brinco com ele, ela brinca, a gente bate um papo, mas tem vezes que eu não consigo, tem vezes que eu não consigo, e tem aí mais uma vez vem ela: "Vem cá, você não ligou, o que tá acontecendo? Você que tá trabalhando". É um puxão de orelha do bem,
É um puxão de orelha Aí você do fala bem. assim: "Tô com a doutora Liu, Não, tô com a hoje vai, doutora Liu hoje, com o doutor hoje vai ser. Vou Frederico, até é". fazer uma foto que ela fica super feliz. Ela Quando é eu uma mando. fofa, um beijo, É, viu, Carla. ela fica super feliz. Então, é, quando a gente tá. Depende dentro, assim, depende da correria. E quando você tá lá? Então, depende dessa correria. A gente tem que, sabe, é uma ligação, é alguma coisa, um videochamada, que eu também cobro ela. E quando eu, vamos supor, hoje, por exemplo, sei que eu vou viajar amanhã, mas vou ter uma folga. Então, essa folga, eu já tô indo para lá, entendeu? Eu já tô me programando para descer pro Rio. E quando eu chego lá é uma festa. Eu chego, poxa, ele fica com saudade. Ele no início, ele ficava assim acanhado, eu via que ele tinha vontade de me abraçar, vir correndo, mas ele ficava assim rindo lá no cantinho dele. Aí aos poucos a gente foi acostumando. Então toda vez que eu fui chegando, o avô, o primo, o tio, o colega, vem cá me abraçar, vem cá me abraçar. Aí abriu o bração, aí ele começou a acostumar a vir, a gente: "Vai lá, vai lá". Ele vinha hoje em dia, quando eu toco a campainha, ele já sabe. Ele me aporta ou ele vem correndo, dá um pulo, me beija, me abraça. É o poder do afeto, É, né, é o gente, poder do afeto. é o que a gente, é uma coisa que é de graça, e o que a gente pode fazer de melhor, entendeu? É esse carinho, entendeu? A pessoa sente, não tem Ô jeito, Carlyle, você. essa questão de ter encontrado a doutora Liu aqui em Belo Horizonte e a certeza, né? Poxa, tem uma profissional de referência que vai acompanhar o meu filho, mas aqui no dia a dia, nos bastidores, na hora da consulta, ela te ajudou a relembrar essa questão de que ser pai e ser afetuoso e ser presente, tempo de qualidade, isso é importante para o seu filho autista? Olha só, é super importante. Isso aí, eu me sinto, assim, suspeito de falar de vocês. Vou falar aqui na boa. De vocês, da Rose, eu fico suspeito. Eu sou suspeito por quê? É muito bom quando a gente chega no lugar e a gente assim, é bem recebido, é bem acolhido e a gente fica à vontade, entendeu? A gente fica à vontade. Quando eu chego conversando, às vezes, com um amigo daqui, que tem uma amiga que a Larissa, né, que ela também tem um filho especial, ela é maravilhosa, eu adoro ver as histórias, eu sigo ela porque ela é uma Um inspiração. beijo pra Larissa também, adoro a Larissa. Beijo pra E você, Larissa. e o que que acontece? Então, quando a gente chega num consultório, a gente chega para conversar, é o melhor de tudo é a gente ficar à vontade. Entendeu? E eu brinco, porque de que acaba sendo pediatra da gente também, entendeu? Porque a gente tá vendo o nosso filho ali, às vezes ele não consegue falar, não consegue se expressar, então a gente acaba relatando aquelas coisas ali. Então, a maneira que você explica, que você coloca certas situações é fácil de entender, é didático. Entendeu? Então é muito compreensível, tanto que foi você que diagnosticou meu filho, entendeu? Demorou um tempo, assim, é o que eu falo, eu não sei qual é a religião de cada um, mas Deus é um só, É isso entendeu? mesmo. Então é de Deus, entendeu? Então, assim, assim, só tem que agradecer, entendeu? E é isso, gente. Eu acho que quando a gente chega no consultório e você chega ali brincando, feliz, batendo papo, é um abraço, entendeu? Você senta ali, bate papo de outras coisas também, a criança fica à vontade, não tem preço, entendeu? Então, quando é diferente, quando você chega num consultório, poxa, o pediatra, ou seja, até o médico, seja qual for a especialidade, ele te trata a sério, pô, você senta, você não sabe, às vezes você já tá ali, poxa, meu filho tá desse jeito. Eu tenho vergonha, porque tem pais, tem família que tem vergonha de sair com o filho, porque ele tem um transtorno, tem algum problema, entendeu? Então ele chega no consultório, aí chega um médico, um pediatra, ele já não deixa a pessoa à vontade para poder falar, porque o que a pessoa que está do outro lado, que é a primeira vez que chega ali, o que ela precisa é desabafar.
Ela é falar o que está sentindo, ela precisa chorar, precisa rir, seja qual for o sentimento, mas ela tem que falar, ela tem que se sentir à vontade para dizer tudo que ela está vendo para você poder entender. Porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Então, a pessoa tem que confiar. Então, essa confiança que eu tenho hoje, eu acho que todo mundo deveria de ter, de chegar ali, ó só, eu preciso disso, e não ter vergonha e não ter medo. Eu quero contar aqui que além dessa questão, né, desse encontro e no meio de uma reportagem e depois das consultas do Enzo e de tudo que foi se estabelecendo, a nossa amizade, a nossa confiança foi algo tão grande que aí surgiu, né, tanto da parte da doutora Lil como da sua parte, olha, a gente precisa falar disso para mais gente. E provavelmente você que já nos assistiu aí no YouTube, que assiste os vídeos da Lilbiana, foi ele que gravou esses vídeos, Muitos têm ele Né, lá por né? trás. E não só gravando, né, essa questão de repórter cinematográfico, então que vai dando as ideias, que vai partilhando o seu coração de pai de uma criança autista. Então, quanto que a sabedoria do pai, ao lado da sabedoria da cientista, de fato toca. Eu queria que você contasse um pouquinho disso que a gente faz junto. então, gente, eu acho que assim, antes de mais nada, eu fico muito à vontade de estar aqui, entendeu? Até por conta disso tudo. Então, é, como que eu posso te dizer? Fica fácil quando a gente cria, entendeu? E essa seja cúmplice desse tratamento, dessa amizade, de poder conversar. Porque a gente, quando a gente se conheceu, pô, a gente foi fazer uma entrevista, nunca tinha visto na vida, entendeu? Eu cheguei para a doutora e falei: "Ó, desse jeito não tá legal, vamos chegar um pouquinho a mesa para frente. Você tá sabe, você tá falando com o público agora, que é praticamente 80% do país que vai te ver ou do mundo, enfim, tá falando para muita gente. E tá falando de uma coisa séria. Então, quando a gente começa a ouvir isso, assim, a história, e você vê que é sério, tem comprometimento, porque se não tiver também, eu sou o primeiro a chegar para o repórter, chegar na redação: "Gente, não tem como". Aí, e não é. E não é assim que a gente tem que ser. Então, depois dali, foi aonde eu procurei. Cheguei lá para o Danilo, que foi o repórter que estava comigo a primeira vez, que me deu uma força. Até hoje eu não tenho que se eu falar de todo mundo aqui da Globo Minas aqui É. é Ô, muita gente. ô Carline, mas foi uma coisa tipo assim, ó, isso que aconteceu comigo, eu quero ajudar para acontecer com os outros. Porque a gente vê assim, o seu Você tem uma primeiro assim, essa sensibilidade. sensibilidade que você acabou lá, fica assim: "Não, espera aí que eu tenho que falar aqui, nós vamos conversar", e depois assim, isso que eu estou aprendendo, outras pessoas precisam de saber, não é, porque, o conhecimento só tem sentido quando ele é compartilhado, então, muita gente que acompanha a gente nas redes sociais, acabam, né, dividindo, mandando para outras pessoas, isso é muito legal, porque às vezes a outra pessoa tá com dúvida, não tá entendendo, ou esse pai, porque às vezes o pai que está assistindo um outro pai falando, por isso que eu acho que é importante, ele toca ali, né, fala: "Nossa, esse pai aí tá falando, eu estou vivendo a mesma coisa aqui, eu estou me identificando". Então, quanto que é importante essa partilha de conhecimentos e você também alinhado com a gente com esse desejo de realmente passar informação de qualidade, passar experiência. A gente fala que são os 4 Es, né, experiência, que a gente vai adquirindo com o tempo, evidência científica, por isso que a gente sempre se apoia, a gente abriu aqui falando de um artigo científico, a empatia, capacidade que na hora que você chegou também, tipo assim, olha gente, esse moço que está aqui, que é a pessoa que está gravando, que está filmando, ele é pai, ele tem um coração, ele tem um filho que precisa de apoio e de ajuda. Como que a gente pode fazer para ajudá-lo? Como que é o sofrimento dele ali do outro lado, escutando essa matéria e aqui mentalizando o filho dele lá, enquanto eu estou aqui falando, porque ali naquele momento eu nem imaginava isso. Então a empatia que a gente tem que ter e a espiritualidade, de entender que é isso, tem um Deus, tem uma força universal que vai conduzindo tudo e que realmente vai trazendo o caminho que a criança precisa para que ela possa se desenvolver. Então, a gente, entende que você tem esse coração de também querer compartilhar informações, né? Então,
É inevitável a gente tá trabalhando e você ouvir uma história, algum ensinamento que tem a ver com teu filho, e isso daí você não prestar mais atenção e não pensar nele. Então foi o que aconteceu comigo. Eu falei: "Gente, essa pessoa aí, essa mulher aí é o que eu tô precisando no momento. Eu preciso conversar". Poderia ser, assim, eu não podia deixar passar aquele momento ali. Eu tinha que aproveitar. E depois dali, quando a gente começou a gravar, quando eu estava gravando contigo, eu precisava de quê? Eh, te colocar do outro lado, para quê? Para você saber o que que um pai ou uma mãe, ele tá pensando, o que que ele precisa ouvir, entendeu? Precisa ouvir naquele momento, determinados momentos. Foi aonde que eu comecei a ver, as perguntas que eram dentro da minha casa e trouxe para você poder responder ou para você poder explicar. E eu aprendo muito, né, com você, com outros pais, com outras mães, né, Fred? A gente aprende com os nossos pacientes. Então, assim, humildemente, eu me coloco muito assim: estou aqui para apoiar, mas estou aqui para aprender. Estou aqui para receber conhecimentos dessa família, porque eu falo que o profissional que cuida de criança é isso, ele tem que entender o que aquela família está buscando. Igual você falou, você quer ser ouvido, você quer entender o que está acontecendo, você quer que tenha alguém que vai realmente se conectar com seu filho, que não vai lá e ignorar seu filho na consulta, O né. Então, essa questão de, saber como que o pai sente, como que a mãe sente, quais são as dúvidas, isso, vai transformar realmente a prática do médico, né, isso é ô importantíssimo. Lubiano, uma coisa aqui, que eu me lembrei aqui. Não só do médico, né, desculpa, mas assim, de outros profissionais, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, Uma coisa nutricionista. ô Lubiano, uma coisa que eu me recordo aqui é o seguinte, quando eu cheguei no consultório, uma das vezes que eu passei lá uma tarde toda praticamente, eu vi lá no consultório crianças de todos os tipos. E vi pais, mais mães do que pais, de todos os tipos também, e eu observei ali que também você atende outras classes sociais, entendeu? São pessoas de níveis diferentes e estavam ali no mesmo lugar sendo atendida. Então, uma das vezes que a gente gravou, que eu via, eh, algum texto, alguma pergunta, eh por que que eu pedia para você voltar? Que a gente tem que falar também para todas as classes, entendeu? Então foi aonde também que é assim, na minha opinião, onde também você consegue agregar, que é fácil, entendeu? Você começa a desenvolver uma linguagem, uma explicação, ela tão simples, que a pessoa que estava ali, que ouvia você conversando, ouvia o Fred conversando, ela conseguia entender, entendeu. Então, às vezes que a gente estava ali gravando, tinha uma senhora ali, ó, a gente tem que pedir uma autorização, pô, eu lembro daquela senhora com acho que era a avó que estava ali, que levou a criança, ela: "Não, autorizo não, minha senhora, olha só, você tem que dar uma autorização, por conta que essa imagem ela vai aparecer, a gente sabe que não vai ter problema", então você vê a simplicidade da pessoa. Quando é uma pessoa mais esclarecida, com todo o respeito, não sei, ela já entendia, e você no meio da frase já estava já pegando o que você queria dizer. Então essa simplicidade, essa coisa de abraçar, de você não ver da onde está vindo a criança ou a pessoa, eu que estou vindo a 500 quilômetros daqui, você abraça todo dia que me vê, você me beija, brinca, sorri, enfim, isso aí que é bacana, é você chegar, é aquilo que a gente estava conversando no início, é leve, entendeu? É leve. É E você chegar no lugar e ser leve.
E também, assim, esse aí que você está falando foi, a gente tem os dias solidários do autismo, e muito legal, porque nos dias solidários a gente Tá abre as vendo? Eu nem portas percebi que era um dia é, solidário. para a Pra mim era gente um dia poder para comum. gente poder, fazer avaliações de forma universal, de acesso universal para todas as pessoas, porque a gente entende isso, que a gente tem que cuidar de todo mundo, e uma forma que a gente tem de todo mundo também é aqui, compartilhando conhecimento para que essa mãe, esse pai possa saber assim: "Ah, como é que se eu estou suspeitando de atraso, o que que eu faço? Ah, busca a caderneta da criança, vai lá preencher na caderneta, olha lá, tá lançando aí agora a gente tem a cartilha do CDC que a gente fez a tradução da Sociedade Brasileira de Pediatria, vai lá na cartilha, busque lá a informação que tem, que você vai saber se está de acordo com a idade do seu filho ou não, e leve, discuta com o pediatra que, ó, isso aqui parece que está atrasado, o que é que eu tenho que fazer?" Então, partilhar conhecimento e acolher, e você estando do nosso lado também, e se doando de coração é muito legal. E essa energia reverte aí para sua família, para o seu filho. Não, E reverte. você falando assim, né, o tanto que o seu filho é amado, que tem vô, tem vô e vó dos 2 lados, tem um pai, tem uma mãe amorosos, e tem pais que realmente estão do lado, que estão acreditando, né, Fred? Assim, acreditar que realmente ele vai alcançar, que ele vai realmente se desenvolver, cada vez mais a gente vê ele se desenvolvendo, isso é uma alegria. Alguém tinha que ir. Poxa, eu lá, mais novo do que os avós. Poxa, não ia É. deixar uns 3 senhores de idade ir, né. Ah, eu não deixava. Eu não, tem que ir, às vezes chegava atrasado no trabalho, não, mas eu ia. Ia lá, voltava correndo, eu me desdobrava, dava cambalhota, às vezes não almoçava, ganhava esporro quando chegava, porque sempre esquecia a garrafinha d'água, mas o mais importante, a caderneta e ele chegava junto. Não esqueci o filho nem a Não caderneta, pode né. ter isso, eu chegar com o filho dentro de casa, apanhava de 4, né. Ô, Carline, dessa história toda, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo senhor, essa questão, né, de estar atento às necessidades do filho, no momento de uma entrevista, ter um encontro pessoal com alguém disponível também para ajudar, um bate-papo, criar esse projeto, né, de levar esse conhecimento para mais pessoas que querem ouvir aquilo que te tocou. Então, acho isso assim tudo fantástico. Eu queria que você deixasse aqui para gente um recado da importância que foi, que é para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer família, encontrar alguém que tem uma linguagem clara e um coração acolhedor diante da incerteza do autismo na vida do filho, como você teve com a doutora Liu. Ô Fred, eh, eu não sou muito bom nisso não, eu tô aqui batendo um papo aqui, deixando fluir e falando o que eu penso aqui, Fala o que foi a e experiência o para que tá você. vindo mesmo. Mas você me fez lembrar uma coisa que um momento que aconteceu, vou botar aqui, no final do ano, e que acontece com alguns amigos lá do Rio. Depois da última consulta que a gente teve aqui, eu cheguei lá no Rio com o Enzo, poxa, os meus amigos, ele: "Nossa, o Enzo tá diferente, ó, que bacana". As minhas amigas: "Pô, o Enzo que legal, tá correndo, tá falante ele, né, tá conversando, a gente pede uma coisa, ele vai lá, faz". E eu fiquei reparando aquilo ali, eles falando, por quê? Quando nós saímos daqui de Minas, eu e a Carla, a gente falou assim: "Nossa, não vamos falar nada não, vamos ver se as pessoas vão perceberem alguma diferença", que é o termômetro da gente. E o termômetro que a gente teve foi esse. E os nossos amigos, eles sempre falaram pra gente: "Ó, eu acho que vocês fazem a coisa certa. Independente que vocês estão fazendo terapia, tratamento, estão cuidando, vocês estão deixando ele ser criança. Vocês estão deixando ele, ó, correr, andar descalço, fazer. Lá no condomínio já deram multa na gente por conta de alguma besteira que ele fez. Enfim, vocês estão vários amigos, eles eles dão parabéns que pelo que a gente faz, deixa ele desde criança, a gente deixa ele viver, deixa ele ser criança. E outra coisa, a gente corrige na hora que tem que corrigir. Não tem aquele abismo. Poxa, meu filho é autista, ele pode fazer isso,
ou ele não pode, sabe? Fica colocando, a gente não coloca barreira, trata normal, como a senhora falou, entendeu? Então, eh, e a gente, sabe, vê isso. E outros amigos que também que eu tenho, que são separados, só isso aqui veio aqui que é um relato, assim, era uma passagem. Eles começaram a fazer. Eles começaram, o cara pega o filho dele, leva para o samba, samba é o samba enredo, que tem lá no Rio de Janeiro, lá tem uns ensaios que a gente tem uma feijoada que a gente leva a criança, que tem uns parques e deixa lá brincando. E vai fazendo então isso, foi deixando a gente deixa os amigos a interagir, eles pegam, brincam, passeio. Tem uma amiga lá, a Dindinha dele lá, que é a minha prima Fernanda, pega meu filho, a outra, que não é nem Dinda, mas trata ele, tem a outra Dinda, enfim. Então, a gente deixa, sabe, deixa ele ser criança, sabe, ele levar. E vai, faz a tua besteira, ganha um cascudo aqui, outro É ali, porque é briga. isso, né, não é porque a criança tem um diagnóstico que ela eu falo assim, que ela agora tem que viver só em terapia e perder a vida de Não, criança. tem que Esse equilíbrio é muito importante, ninguém tem direito de tirar a vida de criança, inclusive no último congresso da Academia Americana de Pediatria teve muita discussão sobre isso, pessoas autistas que já passaram por essas terapias, também falando assim: olha, a gente precisa de ter vida de criança, não é só colocar num número excessivo. Claro que eu estou dizendo aqui o que a evidência mostra que precisa de intensidade, precisa de número de horas, precisa de estimulação de qualidade. Mas também tem que ter um respeito à infância, à condição, porque uma criança autista é uma criança. Então, ela precisa dessa vida de criança, desse olhar da família, desse olhar dos amigos, para que ela possa desenvolver de forma plena também, não é? E não então ser fadada só confinada e ser fadada só a ficar dentro de sala de terapia e não ter uma vida social. Então, é legal a gente respeitar as questões do autismo e respeitar a vida de criança, né? e na Então, isso é escola muito legal. e na escola também, que eu acho que é a maior parte onde a criança, fica com mais criança, né. Ela ela na escola, ela vai ficar com outras crianças, então vai comer a merenda do outro vai comer a merenda dela, daqui a pouco volta com um lápis, aí um dá um beliscão, bate, volta chorando, a Carla fica doida quando isso acontece, mas é normal, eu falo para ela: "Carla, isso é normal, É ele porque tá tem sendo coisa que é da criança". infância, porque também não é tudo na conta do autismo, né. Porque, Não. assim, o outro menino pode pegar o lápis, mas se o menino autista pega o lápis, é por causa do autismo. Não é, ele Ó é uma criança. ó Então isso aí que você está trazendo é tão legal, né, Fred, ô assim. doutora, eu não sei se eu tô me tornando um pouco médico também aí já, porque eu às vezes eu acho que quando a criança ela vive assim, com essa facilidade, essa gama de gastar energia, de brincar, de correr, de fazer isso tudo que a gente acabou de conversar, ela ajuda ela a ser mais independente, entendeu? Ajuda ela entender mais o mundo. Eu não digo nem só o mundo dela ou do outro, o mundo da gente, entendeu? Porque é na escola que vem muitas das vezes vem a maior educação. É que o professor ele briga mesmo de verdade, e ele não assim, as crianças às vezes não chegam em casa e fala, mas é onde aprende também a respeitar, entendeu? Então, eh eu acho que tem que, E é sabe. legal ver sua naturalidade. Então, assim, entender muitos pais às vezes ficam, muito com muito receio do diagnóstico: "Ah, porque meu filho vai ser diferente". Gente, olha o exemplo aqui desse pai que o filho tem um diagnóstico que trabalha e é natural de verdade. Não é assim: "Ah, eu tenho que me esforçar para que seja natural". O filho dele é uma criança e é uma criança como qualquer outra. E é assim que é visto e é assim que ele é cuidado e claro que aí tem ele se esforça e ele vira o mundo pelo filho, mas essa naturalidade de vê-lo como um ser humano, como os outros, isso é muito lindo. Isso é um exemplo para muitas famílias, para muitos pais, que igual você falou que lá no início você falava assim: "Não, não quero que tenha o diagnóstico, se não tiver é melhor". Mas agora que tem,
tá tudo bem. E você tá mostrando isso com sua postura, sua fala, seu olhinho brilhando aí falando Mas dele. olha só, como que você falou, se for diferente, um exemplo, quem tem um filho que acha diferente, o que é que vai mudar? Vai continuar diferente? Mas se você fizer que ele mude ou que diminua essa diferença, que você puder fazer alguma coisa, você puder fazer ele crescer, enfim, se Fazer ele você feliz, né, se que você ele seja puder mais fazer alguma feliz. coisa, entendeu? Você vai deixar de fazer só porque ele é diferente, entendeu? Então acho que você tem que chegar e, sabe, você que tem que fazer a diferença, não é ele ser diferente. Eu estou aqui admirado, ouvindo, né, prestando atenção aqui em nossa conversa e sem sombra de dúvidas, viu, Carline, você faz a diferença na vida do seu filho. Essa questão toda de ter, né, procurado um tratamento sofisticado, um acompanhamento sofisticado, mas sem deixar de lado a história do seu filho, a base do seu filho, a rede de apoio, a vida de criança, o poder do afeto no dia a dia. Achei bonito aqui vocês falando, né? Autista não deixa de ser criança, né? Torce pro Flamengo? Poxa, a família toda. Flamenguista desde pequenininho. Ô Fred, quando você fala eu faço a diferença, não é eu, entendeu? É quem tá lá, no Rio, que é a Carla, é a dona Estela, seu Jorge, dona Elza, Giovana, os padrinhos, entendeu? Então é um conjunto, somos um só. É muito bonita a sua humildade, a sua É. capacidade de reconhecer, de admirar e de ter gratidão pelas pessoas mesmo, de entender que elas estão fazendo por amor e que elas estão se dedicando muito, mais do que deveriam e que É, isso a gente tem que realmente exaltar. Você está de parabéns, viu, não, Carlaila? só for lá dona Elza, seu Jorge, dona Estela, ó. A gente queria aqui agradecer a participação do Carlyle, queria agradecer você, né, Fred, sempre aí meu companheiro, companheiro de vida, de trabalho, de podcast. A gente pede a Deus que abençoe sua família, todos da sua família, que abençoe o Enzo, que cada vez ele se desenvolva mais e que o seu exemplo de pai possa alcançar outros pais, possa alcançar o coração daqueles, às vezes, que estão sem saber como agir e meio perdidos, que às vezes as pessoas agem até por não saber o que tem que fazer ou como fazer, ou por uma dificuldade de lidar com a situação que é diferente. Então, que esse exemplo toque as pessoas e a gente agradece você aí que está junto com a gente, assistindo nosso podcast Neurociência com Afeto e que está no YouTube, nas nossas redes sociais. Fale aí pra gente também se você tem uma experiência legal de pai, deixa aí, né, a sua experiência, seu comentário e até o próximo. Muito obrigada, viu, Carline? Que Eu que Deus abençoe agradeço. vocês. Obrigada, Fred, e até o próximo. Neurociência com Afeto. Tchau, tchau.